Bom, pesquisa qualitativa. Esse também é um caminho para a gente abordar um problema de pesquisa. Então, é importante a gente aprender a definir a pesquisa qualitativa, né? E entender para que ela serve. Então, essa aula de hoje é um pouco para comentar a pesquisa qualitativa, é um pouco para a gente aprender que a pesquisa qualitativa também é uma forma de construir conhecimento disciplinado, né? Mas abordando, elaborando os dados da pesquisa a partir dessa perspectiva que é a qualitativa. Em geral, a gente não está muito habituado a trabalhar com a pesquisa qualitativa, a gente inclusive entende que as ferramentas da pesquisa qualitativa elas são menos importantes. Em geral, a gente acha que as ferramentas da pesquisa qualitativa não são suficientes para produzir conhecimento científico. Isso muito porque na nossa concepção de ciência está muito vinculada ainda à matematização, à quantificação e à tabulação. E a gente vai observar que a pesquisa qualitativa ela é bastante diferente, né? Enfim. Então, é importante a gente aprender, sobretudo, a definir o que é pesquisa qualitativa. Além de mostrar que ela é diferente, né, de uma abordagem quantitativa, é importante a gente entender o que ela é, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela implica em construir esse conhecimento, que é um conhecimento disciplinado, porque é isso que a ciência se presta, a produzir um conhecimento disciplinado pelas regras do próprio campo, né? Mas é uma pesquisa que, ao produzir esse conhecimento disciplinado pelas regras do próprio campo de conhecimento ao qual esse conhecimento se destina, né? Ela tem como principal objetivo compreender aspectos subjetivos da vida social. Então, toda vez que a gente empregar a pesquisa qualitativa, o que a gente quer é compreender significados, sentidos, subjetividades que são alheias ao pesquisador. Então, os verbos compreender, interpretar, esses são verbos importantes, né? Então, o que a gente faz na pesquisa qualitativa é trabalhar com dados que exigem do pesquisador compreensão, interpretação de sentidos e significados, que são aqueles que os respondentes da pesquisa, né, aqueles que as percepções, os sentidos e os significados o pesquisador busca compreender, estão produzindo. Então, nesse sentido também, a pesquisa qualitativa ela está vinculada a um interesse, né, por compreensão de uma realidade empírica muito particular. A percepção daqueles que são, por exemplo, usuários de um serviço público, de um aparelho público, como eles percebem esse serviço ou aquele aparelho público que está de alguma forma garantindo o acesso daquelas pessoas, como ele é percebido por esses usuários, por exemplo, né? Então, e aí esse tipo de pesquisa, ele é um tipo de pesquisa em que o interesse do pesquisador está voltado a compreender, a interpretar quais são os sentidos, os significados, a percepção desse usuário em relação a esses aparelhos. Então, a pesquisa qualitativa ela faz parte do universo das ciências sociais aplicadas, né? Ela tem uma relação muito íntima com as ciências humanas, né? Ela está em origem no romantismo alemão, Dilthey, mais tarde Weber, na sociologia weberiana, no emprego de instrumentos de coleta de dados qualitativos, né, por pesquisadores do campo das ciências humanas, mas como as ciências sociais aplicadas, né, como a administração pública, né, o interesse das ciências sociais aplicadas, assim como
como outras ciências sociais aplicadas, também está vinculada a essa compreensão de aspectos subjetivos de universos particulares, né? Que estão relacionadas a uma origem vinculada lá à sociologia, ou à antropologia, às ciências humanas de um modo geral, mas que são empregadas e campo de interesse para a pesquisa de campo, né? Para a pesquisa no campo das ciências sociais aplicadas. Então, a pesquisa de campo em loco, né, quando o pesquisador se desloca para uma determinada localidade, né, pode ser, essa localidade pode ser, como eu já tinha mencionado, uma instituição pública, um aparelho público que fornece serviço ao cidadão. Então, a pesquisa de campo ela é fonte direta dos dados do pesquisador, é um instrumento-chave também, então o pesquisador vai a campo coletar esses dados, coletar essas percepções, esses sentidos, esses significados que ele vai buscar compreender e interpretar. Os pesquisadores qualitativos são preocupados com o processo, né? Como um fenômeno se manifesta, né? Como uma percepção, como uma compreensão, como uma ação dos sujeitos em relação a essas instituições que ele frequenta, por exemplo, ocorrem, os sentidos que estão ali dentro. Esses pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, né? Então eles não vão formular ideias gerais, mas eles vão partir do dado empírico, eles não vão partir de ideias gerais, eles vão partir de dados empíricos para, eventualmente, formular ideias gerais, né? Porque como o interesse é relativo a elementos bastante específicos, né? A ideia também é que é uma realidade bastante específica, a ideia também é que essa compreensão ela possa ser iniciada a partir desses elementos individuais, desses elementos mais específicos também. Então, a compreensão do significado é a preocupação essencial da investigação quando a gente está realizando uma pesquisa qualitativa, como eu já tinha mencionado. E eu vou fazer algumas notas, né, sobre a pesquisa quantitativa, bem rapidamente. É interessante porque é muito usual, né, alguém começar falando sobre pesquisa qualitativa e, ao invés de dizer o que ela é, dizer aquilo que ela não é, né? E não tem nada pior do que a gente explicar alguma coisa para alguém dizendo que lhe falta algo, né? Então, mas, em geral, é assim que a gente escuta. A pesquisa qualitativa é aquela que não quantifica, é aquela que não tabula, é aquela que não matematiza, né? Então, não seria adequado. Mas, como eu preciso também dizer para vocês que, além da pesquisa qualitativa, né, vocês têm também uma abordagem dos dados que é quantitativa, como a gente vai ver esse ano, por exemplo, as campanhas de intenção eleitoral, né, a gente tabula, são questionários fechados, são surveys em que as opiniões dos eleitores elas são tabuladas, né? E aí existe uma relação entre a amostra e a representatividade daquela amostra para o todo, né? Então, os estatísticos fazem esses cálculos e a gente emprega a pesquisa quantitativa para criar um retrato de um determinado momento, né? Em termos quantitativos, no caso, uma opinião sobre a eleição, né? Então, aqui essa nota, eu acho que ela é importante. E a gente não precisa escolher, né, entre uma forma de abordagem e outra. Minha pesquisa vai ser qualitativa, minha pesquisa vai ser quantitativa, né? Quando a gente tiver, vocês ainda estão no primeiro período, mas quando você precisar realizar, executar uma pesquisa de fato, então, o que acontece é que não é necessário escolher um caminho ou outro caminho, né? É possível a gente combinar, é possível que a pesquisa qualitativa e quantitativa sejam complementares, né? E a gente chama isso de triangulação. Então, e o que vai determinar se a abordagem vai ser qualitativa ou quantitativa é a questão, o problema que foi formulado, né? São os objetivos geral e específicos que o pesquisador está traçando, né? Os recursos teóricos também para a interpretação dos dados, ele vai ser importante para definir
qual o caminho, né? Se ele vai ser uma abordagem qualitativa, quantitativa, ou se haverá uma combinação dessas abordagens.